senhoras e senhores senadores, eu venho à tribuna desta casa na tarde de hoje como vice-líder do governo, representando, portanto, a liderança do governo no Senado Federal. E venho para trazer a nossa manifestação de apoio à iniciativa que foi tomada no início da noite de ontem pelo Ministério de Minas e Energia, ao propor ao governo federal a possibilidade de pulverizar o controle acionário da Eletrobras. É evidente que uma iniciativa desse porte vai demandar um amplo debate aqui nesta Casa e na Câmara dos Deputados, como também em muitos outros fóruns que irão debater essa questão na academia, nas entidades ligadas aos setores produtivos, as categorias vinculadas aos interesses dos trabalhadores do setor elétrico brasileiro e, consequentemente, esse debate todo será muito importante para que a gente possa ver essa iniciativa avançar. É importante que a gente compreenda como a iniciativa amadureceu. Na realidade, o Ministério de Minas e Energia está há mais de um ano fazendo um amplo debate com todos os setores das áreas que lhes são afetas. Na área de petróleo e gás, na área de mineração e, notadamente, na área do setor elétrico nacional. Recentemente foi aberta uma consulta pública que, inclusive, foi prorrogada para permitir uma maior participação de todos interessados em discutir um novo marco regulatório para o setor elétrico nacional. E esta consulta, senhor presidente, ela se encerrou na última sexta-feira. Encerrada o período de audiência, o Ministério de Minas e Energia se antecipou, trazendo para o debate e apreciação da sociedade brasileira a proposta que eu espero será apoiada e aprovada pelo governo federal, porque uma matéria dessa precisará ter o respaldo do Ministério da Fazenda, da Casa Civil, da Presidência da República e também do Presidente da República, para que ela possa, de fato, se materializar. E é importante que a gente possa trazer aqui, nesta minha primeira fala, algumas informações. Segundo estudos de mercado, ao longo dos últimos 15 anos, a Eletrobras causou um prejuízo em torno de 200 bilhões de reais aos cofres públicos. Repito, perda de 200 bilhões de reais aos cofres públicos. E isso, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, foi fruto de uma série de decisões equivocadas ao longo desses últimos anos. Entre elas, é importante que a gente aqui possa listar, senador Valdemir Moca. Primeiro, investimentos em projetos estruturantes. Estima-se que nesses projetos estruturantes a Eletrobras perdeu aproximadamente 20 bilhões. Viabilizados esses investimentos através de reserva de mercado em condições que prejudicaram os consumidores, com tarifas que se provaram elevadas e com a Eletrobras arcando com os sobrecustos de construção e, infelizmente, em alguns casos que estão ainda sendo passível de apuração, casos de desvio de recurso público. Esses projetos custaram 15 bilhões a mais que o estimado, com atraso médio de construção de 1 ano e meio,
causando grandes desequilíbrios ao setor e custos exorbitantes ao consumidor. Um outro exemplo, Angra 3, estima-se também uma perda de valor para a Eletrobras da ordem de 20 bilhões. O projeto, que tinha um investimento estimado em 16 bilhões de reais, hoje está paralisado após denúncias de desvios de recursos. E para finalizar a obra, são necessários no total mais 16 bilhões, além dos 10 bilhões já investidos. Resumindo, o que ia se gastar 16, hoje se tem a certeza que, para terminar, vai alcançar 26 bilhões de reais. O início da operação, que era estimada para esse ano, agora está postergada para 2024. Terceiro fato, as distribuidoras federalizadas. Estima-se que com essas distribuidoras, a Eletrobras tem uma perda de valor da ordem de 40 bilhões. A má gestão dessas empresas as deixaram com os piores indicadores de qualidade do país. E esses indicadores são de conhecimento público. Não é o governo que está dizendo, são as instituições que aferem a qualidade dos serviços prestadas pelas distribuidoras de energia elétrica. Quarto, as ineficiências da gestão da Eletrobras. Estima-se perda de valor da ordem, senhor presidente, de 85 bilhões de reais. Essa foi a perda de valor da empresa por ter custos administrativos bem acima das empresas concorrentes. E é importante notar o seguinte, senhor presidente, para que aqueles que estejam nos acompanhando pela Rádio Senado, pela TV Senado, a Eletrobras não é ela que produz toda a energia do país. A Eletrobras produz apenas pouco mais de 30% da energia do país. Ou seja, mais de 70% são outros atores, empresas privadas e algumas empresas públicas. Mas existe, portanto, já no setor de produção de energia elétrica, uma forte presença privada. Basta ver os investimentos na área de energia eólica, na área de energia solar, na área das térmicas movidas a gás ou a óleo combustível, tudo feito por investimento privado. É importante, portanto, que a sociedade saiba que as empresas do setor Eletrobras trabalham com custos superiores às empresas com as quais ela compete. Essas empresas conseguem investir mais, gerar mais emprego, remunerar melhor e valorizar os seus trabalhadores. Quinta informação que eu queria trazer a essa casa, e aqui tantas vezes já comentada, a medida provisória 579. Se estima que a Eletrobras tenha tido uma perda de valor em função dessa medida provisória da ordem de 20 bilhões de reais. Para completar o quadro já complicado da empresa, no governo anterior, foi forçada a Eletrobras a aceitar termos completamente desfavoráveis, ao mesmo tempo em que causou uma perda de valor, como disse, de 20 bilhões para a empresa. A redução de tarifas propostas pela MP 579 se mostrou insustentável, haja vista os aumentos tarifários que foram iniciados logo após as eleições de 2014. Com esse montante perdido, segundo cálculos estimados,
por empresas do mercado, o país poderia construir novamente todo o seu parque elétrico. Saibam uma coisa aqui importante, senhor presidente. Os ativos da Eletrobras somam aproximadamente quase 140 bilhões de reais. E a empresa em bolsa só vale 20. Porque o valor de mercado dela é medido pela capacidade dela de gerar fluxo financeiro. Como se explica uma empresa com ativos de 140 bilhões de reais ter um valor de mercado de 20 bilhões? Essas perdas que a Eletrobras sofreu nos últimos 10 anos, repito, poderia ter permitido construir de novo todo o parque hidrelétrico que a Eletrobras detém. Ou poderia ter permitido a construção de 5 vezes a rede de transmissão que a Eletrobras hoje possui. Portanto, estamos falando de números muito grandes, estamos falando de números relevantes para a economia brasileira, e é importante que a gente possa aprofundar o debate nessa casa para saber a melhor forma de encaminhar a superação dos problemas do setor elétrico e, sobretudo, a melhor forma de valorizar os ativos que pertencem não ao governo, mas pertencem ao povo brasileiro. Tais decisões equivocadas, o prejuízo extraordinário que se produziu e uma série de desmandos que foram verificados contribuíram para a piora do ambiente de negócios do setor elétrico através de grandes judicializações. Senhor presidente, as demandas judiciais contra a União ou contra a Eletrobras na Justiça Federal Brasileira ultrapassa a 100 bilhões de reais. Afora esses números, essas medidas equivocadas produziram demandas judiciais que podem inviabilizar por muitos anos os retornos das empresas do setor elétrico. O que é que o governo quer? Ou pelo menos qual é a proposta apresentada pelo Ministério de Minas e Energia para que o governo possa bancar essa proposta e possa materializar um caminho de rápida recuperação dos investimentos num setor tão estratégico para o desenvolvimento nacional? Senador Fernando Bezerra, eu lhe dei o mesmo tempo que dei para os outros líderes. Para mim não há problema, até que o plenário está praticamente vazio. Se houver tolerância do plenário, eu não tenho problema de lhe dar até mais 5 minutos. Mais 5 minutos eu termino. Eu concluo. Espero que o plenário entenda, o senador Moca e a senadora Regina. De minha parte não há problema. Muito obrigado, presidente. Eu agradeço. Como eu dei também atenção. Um tempo maior, tanto para a senadora Cleice como a senadora que a antecedeu. Pois não. Eu vou concluir, senhor presidente, e agradeço desde já a tolerância de Vossa Excelência. Ao tornar a Eletrobras uma empresa com capital pulverizado e sem as amarras características de um estatal federal, o Brasil devolverá à Eletrobras sua capacidade de novamente voltar a investir, se tornar mais eficiente, valorizar seu corpo de colaboradores, além de fortalecer o mercado de capitais e o ambiente de negócios no setor elétrico brasileiro. Como consequência, esse processo também irá gerar mais dividendos e arrecadação para o Brasil, contribuindo para o tão necessário ajuste fiscal. A empresa, ao adotar práticas consagradas de governança corporativa e com base forte de acionistas, também se tornará uma empresa altamente competitiva a nível nacional e internacional. O que deseja o Ministério de Minas e Energia é reproduzir no setor elétrico nacional a experiência exitosa da Embraer e da Vale do Rio Doce. Podemos também citar como experiências internacionais muito bem-sucedidas
as empresas de energia da Itália, a Enel, a Engie na França e a EDP em Portugal, que inclusive são grandes investidores aqui no Brasil. Outro exemplo importante, senhor presidente, já que Vossa Excelência é do Rio Grande do Sul, foi a privatização da Gerasul. Em 1998, a Gerasul, hoje Engie, pertence ao grupo Engie, após grandes investimentos e remunerações aos seus acionistas, hoje a Gerasul vale 22,6 bilhões, valor superior ao da Eletrobras, que é apenas de 20 bilhões, sendo, senhor presidente, que em 98 os ativos da Gerasul correspondiam a somente 5% da Eletrobras. Gerasul, em 98, os ativos dela correspondiam a 5% da Eletrobras. Hoje, a Gerasul tem um valor de mercado superior ao valor da Eletrobras. Além de ter contribuído, à época, para a redução da dívida pública em mais de 10 bilhões. A valores de hoje, se a gente buscar o valor que foi desembolsado pela Gerasul e atualizarmos para hoje, naquela época também houve essa contribuição. Importante ressaltar que o governo, assim como na Embraer, na Vale e no IRB, que foi recentemente privatizado em 2013, ainda manterá poderes sobre determinadas matérias importantes para a soberania nacional. A democratização da Eletrobras devolverá a empresa aos brasileiros, que se beneficiarão ao longo do tempo de serviços melhores, menor tarifa de energia, mais segurança de suprimento, maior geração de empregos e recuperação da economia, além de ser grande exemplo para outras estatais ineficientes do país em diversos setores. Com valorização da sua participação remanescente na Eletrobras, aumento de dividendos e arrecadação, o país poderá investir cada vez mais em educação, saúde e segurança. Senhor presidente, eu vou encerrar. Mas uma palavra apenas sobre o Rio São Francisco. Na proposta encaminhada pelo Ministério de Minas e Energia, a nova Eletrobras terá como mandato específico a revitalização e a recuperação do Rio São Francisco. Além disso, a atual chefe passará a ser, dentro da nova Eletrobras, a entidade responsável pela produção de energias renováveis no nosso país, a energia eólica e a energia solar. Essas eram as informações que eu queria trazer na tarde de hoje para um debate que eu sei que apenas está iniciando, mas que pelas repercussões iniciais mostra o acerto da decisão. As ações da Eletrobras, senhor presidente, no dia de hoje já se valorizaram mais de 40%. Num único dia, só com o anúncio dessa iniciativa, a Eletrobras está recuperando mais de 10 bilhões do valor de mercado. É possível que feche o dia valendo próximo de 30 bilhões de reais. Não só na Bolsa de São Paulo, mas também na Bolsa de Nova York, aonde a Eletrobras tem papéis negociados. Muito obrigado, senhor presidente. Foi o senador Fernando Bezerra.